Abra a Bíblia comigo em Reis. O segundo volume de Reis. O capítulo é o 5. Segundo volume do livro dos Reis, o capítulo é o 5. Depois que achou 2 Reis 5, o versículo é o 1, com muita gentileza, dê uma informação a pelo menos as 2 pessoas mais próximas de você e diga-o: não me atrapalhe, eu quero ouvir a palavra. A você que nos visita, desavisado, aqui nós não temos o hábito de ficar no WhatsApp ou no celular durante a mensagem. Nem com conversas paralelas, nem fazendo bolinha de chiclete, nem tirando a ponta dupla do cabelo. Isso aí eu posso te indicar vários salões maravilhosos que tem aqui na igreja de irmãos. Agora é hora de você abrir o texto. Vim com força. Feliz ano novo. Ok? Pronto. Tá tudo certo. Vinícius, você tá aí? Fica em pé então, cara. Dá aquele glória lá. Isso, pronto. Ele veio, Zé. 5:1. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Repita comigo: os heróis também têm lepra. Tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: que dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, o rei, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus? Como posso tirar ou dar a vida? Para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar, ele está procurando um pretexto contra mim. Situação, ele quer arranjar briga. Síria era uma potência na época, Israel não. Isso é perspectiva bélica e política. Mas quando Eliseu, o profeta, um homem de Deus, ouviu que o rei de Israel estava
havia rasgado as suas roupas, suas vestes, mandou dizer ao rei, parafraseando, a carta foi mandada no endereço errado. O CEP está errado. Não era para o castelo, era para a casa do profeta. Essa carta não era para rei, era para profeta. Rei não tem o que profeta tem. Rei não carrega o que profeta carrega. Por quê? Porque saberás que existem profeta ou um profeta em Samaria. Deixa eu vir a mim, e ele saberá. Levante a mão direita, bem alto. Mais alto que você pode. Grite bem alto, Espírito Santo. Fala. É tão bom ouvir a tua voz. Diga, Espírito Santo, me direciona ao centro da tua vontade. Diga, Espírito Santo, eu quero sentir o peso da palavra. Diga, Espírito Santo, descortina o céu. Bate pelo menos em 3 mãos, diga para ele, glorifica porque Deus está na casa. Glorifica porque Deus está na casa. Glorifica porque Deus está na casa. O tema do sermão está na tela, nesse exato momento. Pior que a lepra é o orgulho. Enquanto nós queremos tratar a consequência, essa noite Deus vai tratar a causa da lepra. A lepra é só a consequência. Vamos tratar a causa. Por isso que minha proposta é falar pouco sobre a lepra, que é a consequência de uma causa chamada orgulho. Permita-me com você fazer uma guisa introdutória de um texto. 2 Reis é um dos textos mais sublimes na perspectiva de milagre. Até porque o próprio Jesus faz menção de Naamã no capítulo 4 de Lucas, verso 27. No texto de Lucas 4, 27, o texto neotestamentário, Jesus disse, em Samaria haviam vários leprosos. Entretanto, só Naamã, o sírio, foi curado. Jesus está fazendo um prólogo da fé, do que o escritor aos Hebreus chama de galeria da fé. Jesus está dizendo, esse homem teve fé de sair de sua cidade, de sua terra natal, para procurar cura. O capítulo 5, verso 1, vai falar sobre 4 qualidades. O texto é sublime. Ele é chefe, um grande homem, de muito respeito e valoroso. As 4 qualidades estão aí implícitas no texto. Entretanto, o texto termina dizendo, porém, leproso. 4 qualidades e um defeito. Parece que o defeito está mais ressaltado. Ganhou mais valor do que as 4 qualidades. Você já viu gente que se refere a você desse jeito? Acha que um defeito define quem você é? As mesas, quando falam sobre a sua história, a primeira coisa que eles dizem é, que benção, homem de Deus, um bom profissional, uma bela esposa, entretanto, porém, leproso. Isso fala de gente que tem a síndrome de Ziba. Você sabe quem era Ziba na Bíblia? Segundo volume de Samuel, capítulo 9. Quando Davi se senta no trono, Davi dá um grito no castelo, há alguém da casa de Jonathan, de Saul, para que eu possa usar de benevolência? Ziba disse, tem um, eu conheço.
porém ele é coxo dos pés. Davi perguntou o defeito ou perguntou se tem? Esse é o problema. Ninguém perguntou o defeito, só perguntou se ele está vivo. Só que o Ziba sempre dá destaque às deformidades daquele que ele sabe. O texto diz que Davi não se preocupou com a deformidade de Mefibosete. Por quê? Porque Mefibosete ia se assentar à mesa e comer continuamente o pão do rei. E quando você senta na mesa, o defeito de Mefibosete estava da cintura para baixo. A mesa tem um poder de justificar, regenerar, transformar e perdoar. Fechei, pai. O capítulo de número 5, verso de número 2, e eu vou caminhando para o final. A introdução. Calma. O verso 2 vai dar um espólio. Falei certo? Eu treinei tanto tempo falar essa palavra. O cara matuto do cangaço não sabe falar essas palavras em inglês, né? O texto vai dizer quem é esse Naamã. Depois de falar de 4 qualidades, num versículo acima, e um defeito que é sua lepra, o verso 2 diz: tropas saíram da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Tá. Aí olha o verso 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença de um profeta que está em Samaria. Volte agora. Quem é esse Naamã? Fora ser valoroso, o texto diz que através dele quem? Naamã. O Senhor tinha dado vitória à Síria. Por favor. Quem é Síria? Segundo o texto célebre da Bíblia, em 1 Reis capítulo 22, a partir do verso 30, Josafá faz uma aliança com quem não deve. Quem? Acabe. Acabe foi um rei que transgrediu as alianças, casando com uma mulher chamada Jezabel. A Jeza. Quem era a Jeza? Jeza era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Quem era Etibaal e qual era o culto que eles prestavam? O culto a Baal e Astarotes. Esse culto pagão foi inserido em Israel. Só que o capítulo de número 22 diz que quando Josafá faz uma aliança com Acabe, a Síria está lá como personagem principal. O capítulo 22, verso 34 diz que um arqueiro pega um arco, uma flecha e lança a flecha. Parece ser ao ermo, mas a flecha tem um endereço: Acabe. A flecha transpassa Acabe e Acabe morre. O texto não diz quem era o homem. No texto que eu li com vocês de Reis, diz que através de Naamã, Deus deu vitória à Síria. Vários comentaristas vão argumentar que este homem, oculto aí no texto que eu acabei de narrar, seja o Naamã. Até o historiador mais sublime, chamado Flávio Josefo, judeu, vai dizer, e ele vai afirmar, que este homem, que ali no capítulo 22, verso 34 em 1 Reis, que era só um anônimo, se tornou um personagem importante depois dessa flecha. Uma flecha pode mudar a sua história. Uma flecha pode colocar num ambiente de destaque. Vou de novo. Uma flecha pode colocar você num ambiente de destaque. Pastor, mas eu não sei para onde, eu não sei para onde mirar. Só lança a flecha e deixa que Deus... Só lança a flecha e deixa Deus soprar a flecha, porque Deus sabe o alvo e o nome dele vai ser glorificado. É a única forma plausível dentro da crítica textual de entender isso. Só que não é sobre isso que a gente quer falar. É só para entender. Na cultura síria,
A lepra é só uma doença. Na cultura de Israel, a lepra é sinônimo de rebeldia e precisa passar por leis cerimoniais. Você se lembra quando Miriam decidiu falar mal de Moisés? Deus colocou ela leprosa. Quando Deus se revelou no Monte Horebe a Moisés, no capítulo 3, Deus disse: pega a tua mão e coloca no peito. Tirando, a mão estava branca como lepra. Segundo a cultura judaica, o leproso deveria estar afastado. Só que Naamã não é judeu. Quando eu falo de judeu, eu falo de 3 classes, pelo menos, que a gente precisa organizar na cabeça. Quando eu falo de hebreu, eu falo da descendência de Abraão. De Abraão se foram se chamar de hebreus. Depois os hebreus trocaram de nome, deixaram de ser chamados de hebreus, começaram a chamar Israel. Por quê? Porque quando Jacó passou no Val de Jaboque, Deus trocou o nome dele para Israel. E a descendência chamada de Israel agora deixou de ser hebreu, virou Israel. Até 1948 era israelita, agora são judeus. Com o voto Minerva da ONU de 1948, Oswaldo Aranha deixa de ser hebreus, deixam de ser israelitas e passa a ser judeus como nação. Olha o texto. Você não pode pegar uma cultura de outrem e aplicar nele. Entretanto, a gente precisa trabalhar a perspectiva. Quem está na casa deste homem? General. Uma menina. A menina é israelita. A cultura dela, a lepra, é um problema. Olha o conflito cultural numa casa. Só que olhe para cá, por favor. A menina não tem contato direto com o patrão. Porque o texto diz que ela está falando com a sua senhora. Ele é um general com patente, com farda. Só que é a menina que lava a farda. A lepra se manifesta a partir de bacilos. Bacilos são vírus que estão dentro do organismo adormecidos. E quando eles despertam, propagam o que nós chamamos de lepra. E hoje com desuso chamado de hanseníades. O que ela afeta? Um dos 5 sentidos mais importantes do corpo. Tato. A pele é o maior órgão do corpo humano e essa lepra, fora afetar a derme, a hipoderme, ela afeta principalmente a epiderme, que é essa daqui. Ela vai comendo, apodrecendo. A lepra é tão violenta que ela mutila o indivíduo. Partes do corpo do indivíduo que são formadas de cartilagem, exemplo, suas orelhas, a ponta do nariz, a lepra vai comendo. O indivíduo dorme com a orelha e acorda com ela no travesseiro. A lepra mutilou. Vocês estão comigo, sim ou não? Devagar. Por que essa menina se compadece de Naamã? Será que só porque ele tinha uma mancha avermelhada na pele? Não. Certamente isso moveu e comoveu ela. Só que a palavra Naamã, o nome Naamã significa benevolente. Você leu o texto? Que a Síria havia levado um grupo de pessoas ou algumas pessoas cativas e no meio desse grupo cativo tem uma menina. Se eu sou levada cativa, normalmente você vai dizer: eu quero que essa miséria morra. A gente fica com umas conversinhas fiadas. Vamos ser sérios. Dá para imaginar você ser tirado do seu ambiente geográfico, cultural, e agora você está sendo escrava na casa de um general. Só que perceba, esse camarada não maltrata ela. Esse camarada é benevolente com ela. Eu dei uma informação de manhã e quero reafirmar aqui. Naamã tem as características de um bom senhor.
não é aquele que judia e humilha seus colaboradores ou a secretária do lar. Naamã era o tipo do camarada que, após a secretária do lar preparar tudo, ele não sentava com a família, comia e depois, por último, a secretária do lar comia o resto. Não, depois de arrumar tudo, certamente Naamã dizia bem assim: tem uma cadeira para você na mesa, senta aqui, come com a gente, come com a gente. Essa menina começou a ser vitaminada de um amor, de uma benevolência, que até um dia a sua senhora está na cozinha sentada vendo ela lavar louça e ela não aguenta. Ela olha para a sua senhora e diz assim: como eu queria que o meu Senhor conhecesse o profeta que tem na minha casa. Nunca mais ele seria mutilado, nunca mais ele passaria por esse sofrimento. Essa menina está dizendo bem assim: não importa o que aconteça, eu quero apresentar para o meu Senhor, o Senhor dos exércitos. Eu gosto disso, eu não sei você, mas eu gosto. São nos lugares mais informais que se manifesta um milagre. Você está esperando o milagre vir de locais muito importantes. Deus está dizendo: são nos lugares menos favoráveis. Sabe o tipo da coisa quando a gente entra e diz assim: não, Deus vai fazer assim, e Deus diz assim: vou fazer tudo ao contrário, porque eu sou Deus. É uma menina que fala com a sua senhora fala com Naamã, Naamã fala com o rei, e o rei assina cartas, e as cartas vai para Samaria. De novo, uma menina que fala com a sua senhora fala com Naamã, Naamã fala com o rei, e o rei assina cartas. Tudo aconteceu numa cozinha lavando louça. São dos lugares mais improváveis que o seu nome vai ser soprado. Não, eu vou dizer de novo para ver se você pega. São nas reuniões mais improváveis que o seu nome vai aparecer. São naqueles dias mais improváveis que o diretor vai dizer: cadê ela? Trabalha ainda na empresa? É porque alguns anos eu passei na sessão. Cadê ele? O seu nome será soprado essa semana na mesa. São nos ambientes informais que você já não valoriza mais, que Deus vai dizer: vou fazer gritar teu nome, vou fazer lembrar teu nome, vou fazer lembrar tua história. Pega o peso da mensagem. A menina vai falar para a senhora vai falar para Naamã, Naamã vai falar para o rei, e o rei vai assinar a carta. Levante as suas mãos para o alto. Não é sobre exportar, é sobre importar. Liberei. São oceanos que serão abertos. Haverá importação e exportação. É muito mais do que uma DHL. É muito mais, é container. Meu Deus. Assim diz o Senhor: eu faço os chineses assinarem documentos, eu faço a Indonésia abrir coisas. Eu sou Deus, diz. São nesses ambientes tão improváveis, ambientes comuns, ambientes triviais, ambientes do dia a dia. Não tem ninguém no púlpito, não tem ninguém no microfone, não tem ninguém cantando. É uma menina com os afazeres domésticos, varrendo, lavando roupa. E ela está preocupada com o seu Senhor, que está com patente, está com farda. E ela está dizendo: minha senhora, a senhora me dá oportunidade? Claro, meu bem. Dê espaço para as pessoas falarem. O que elas falarem pode mudar sua história. Pastor, qual é o nome da menina? Eu não sei, nem quero saber. Eu quero saber do Deus que operou o milagre. O mérito não é da menina, o mérito é de Deus. Levanta a mão direita bem alto assim. Grite bem alto: essa semana a mesa
vai gritar meu nome. Quem é que pega essa palavra na cidade máfia aqui? A mesa vai gritar meu nome. São nos ambientes comuns. Não é possível que nesse ambiente comum vão falar. É o poder da interlocução e do network. Não é sobre o currículo que você tem, é sobre o nome que indicaram. Porque currículo mesmo você não tem tanto, mas quem vai te indicar é o Deus Todo-Poderoso. Vai falar o teu nome na mesa. Não deu glória, né? Tá bom, eu vou tentar desenhar. O dislexo aqui sou eu, tá? Mas vou tentar desenhar para você dar glória a Deus. São nos ambientes comuns, fazendo coisas comuns, que Deus decidiu te abençoar em ambientes comuns. Tem um copeiro com uma bandeja, uma garrafa de água. Ele está na cozinha e ele grita: eu preciso levar água para Faraó. Eu preciso levar água para Faraó. Quando ele está entrando, Faraó está sentado no trono, preocupado, perturbado. Ele serve a água, eu estou parafraseando, tá bom? Perturbado, preocupado. Imagino ele dizendo: meu Senhor, me permita, eu só sou um copeiro, estou fazendo a coisa trivial, a coisa do dia a dia. Mas percebo que o Senhor está atribulado, perturbado. Eu imagino o Faraó dizendo bem assim: eu estou perturbado mesmo, é que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que vacas magras comiam as vacas gordas. Eu já convoquei mago, já chamei tanta gente para interpretar esse sonho. O copeiro está com a bandeja na mão e quem sabe ele deixa cair e diz: eu conheço alguém que pode interpretar. O Faraó diz: aonde ele está? Ele está em outro país, ele é da alta corte. Não, meu Senhor, ele está no teu calabouço. Um dia ele interpretou meu sonho, ele vai interpretar o seu. Qual é o nome dele? José. Chama José. São os ambientes mais comuns. Levante as duas mãos para o alto. Feche os dois olhos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus essa noite. E ressuscitando, Jesus disse, soprou-lhe sobre eles e disse: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você que está em casa, levante as suas mãos na sala também. Você que está no hospital, levante as suas mãos. Deus está dizendo: vou soprar, vou soprar, vou soprar, vou confundir, vou soprar, vou confundir, vou soprar, vou confundir. Meu Deus do céu, tem uma nuvem nesse lugar, tem uma glória nesse lugar, tem uma glória de Deus nesse lugar. Você parar. Não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. É Deus que está cuidando, cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente prova maior do
que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver O que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. A menina fala com a senhora fala com Naamã, Naamã fala com o rei diz: está assinado, vai a Samaria. Só que me escute, por favor. A menina não falou do rei de Samaria, porque o caso de Naamã não é para rei resolver, é para profeta. Sabe qual é o meu problema? Eu não sei o seu, mas o meu problema às vezes é procurar quem não pode resolver. Você não entendeu que a tua situação o rei não resolve? Gerente não resolve? Médico não resolve? É só Deus. Naamã vai, e não se esqueça que Samaria está debaixo da jurisdição da Síria. Quando Naamã chega em Samaria, a menina não falou de nenhum rei e nem de castelo, falou sobre o profeta. Ele vai direto no rei. Carta selada, perceba. Pegava-se cera, se escrevia a carta, colocava a cera e com o anel se selava, porque isso falava do selete real. Então alguém sabia, é do rei tal. Dá para imaginar essa carta chegando pela mão de um general até o rei de Samaria, disse: deu ruim. Quando ele tira o lacre, está escrito assim a carta: receba, meu general Naamã, o homem reto, temente, respeitoso, entretanto, sofre de lepra. Cure-o. O rei leu e disse: sou eu Deus? Conseguiria eu curá-lo? O que o rei quer é situação contra nós para que acabemos com Samaria. Só que enquanto ele está na crise, rasgando as vestes, o mensageiro vai a Eliseu e disse: chegou uma carta aí, só que foi entregue no endereço errado. Eliseu disse: como assim? O rei mandou uma carta, a menina falou sobre profeta, mas o carteiro entregou no endereço errado, levou no castelo. Naamã disse: vai lá, recalcula a rota dessa carta, porque o CEP está errado, a rua está errada. Pede para a carta e o homem vir na casa certa. Aqui não tem ouro, aqui não tem coroa, aqui não tem trono, diferente no castelo, mas aqui tem poder para curar ele. Lá vai Naamã. Disse: está tranquilo, vamos na casa desse profeta do revaciado prominência. O que é isso, pastor? Eu sei lá, deve ser mistério. Como é que Naamã foi recebido no castelo? Direto pelo? Ninguém sabe mais. Direto pelo rei. Não teve reservas, ele teve acesso em todos os lugares. Só que na casa do profeta, o profeta não vai tratar a consequência. Por isso que a menina mandou Naamã ir para o profeta. Porque profeta não trata a consequência, trata a causa. O profeta vai iluminar o entendimento do texto e socorro, deixando claro: a lepra é o micro, o orgulho é o macro. A coisa que você acha mais terrível
no final, é mais insignificante. Porque o profeta vai tratar o coração de um general. E eu não sei você. Eu já fui tratado muitas vezes. E a melhor coisa é ser tratado pelo especialista dos especialistas. Ele não erra. Paciente na mão dele não morre. Dá para imaginar a comitiva chegando na porta da casa do profeta? Pensou aí? Olha o capítulo de número 5. Verso de número 8, já que lê. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Entendeu? No castelo ele tem acesso, mas na casa do profeta fica do lado de fora. Continua a leitura, quero ver da glória agora. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão. Você entendeu, não? Eliseu estava deitado na rede, no YouTube, assistindo uma mensagem minha, dizendo: precisa melhorar esse menino. Aí Naamã chega todo. Eu tenho que dar uma valorizada, né? Também. Eliseu está dentro de casa e Naamã chega. Naquela época não tem campainha, não. Não, glória. Glória. O trotar dos cavalos na porta. Eliseu sabe que Naamã está chegando. O barulho dos animais, dos cavalos. Eliseu força Naamã chamar. Profeta! Pode me atender? Eu gosto de Eliseu, cara. Porque Eliseu trata gente que gosta de ser bajulado. Eliseu coloca os mimadinhos nos seus devidos lugares. Eliseu está mandando uma mensagem andragógica a Naamã, dizendo: você tem privilégio no castelo, você tem privilégio com o rei, mas na casa do profeta respeita, porque aqui não tem ninguém que faça como você quer. Você sabe quem eu sou? Nem quero, o problema é seu. Vai dar carteirada no inferno. Parafraseando, é o que Eliseu está falando. Obrigado, viu, filho? E eu termino. Que isso? Preguei de manhã já. Tô doente, mano. Deus cura, né? Eu gostei de você. Vou me lembrar disso. Tá parecendo a Kelly. Cadê Kelly? Kelly tá aí? Que dança é Kelly, o nome dela? Não, como é o nome dela? Fica em pé, minha filha. Essa menina tava dançando aqui no Atos. Perguntei: quanto mês você tá, minha filha? Ela disse: 8 meses. Senta. Olha, Naamã. Ele não vai me atender? Não. Mas ele mandou um mensageiro? Mandou. E para piorar, ele disse: se o senhor quiser alguma coisa, dá uns 7 mergulhinhos naquela aguinha ali. Como é que é? Ele nem me atende. E ainda quer que eu tome banho naquela água turva? As águas do Jordão eram águas potáveis, como são até hoje. Entretanto, a diferença é que as águas do Jordão são águas turvas. Você coloca o pé no Jordão, menos de um palmo, você não consegue ver os pés. As tilápias do Jordão comem sua cutícula,
mas você não consegue ver a tilápia, de tão escuro que é a água, potáveis demais. Primeira coisa que Naamã faz, lê, Jaque. Naamã coloca em cash. Mas Naamã ficou indignado. Ficou o quê? Indignado. Olha. Piti gospel. Dá uma olhadinha pelo menos para 13 assim. Para de piti gospel, tá? Olha o piti gospel dele. É o quê? Nem me recebeu. Mandou um peba de um mensageiro. Ele disse para mim tomar banho nessa água. Não, tá de brincadeira. Aí ele começa o piti. Vai o piti. Eu pensava que ele certamente sairia para falar O comigo. problema é que ele saiu da Síria já com o manual como a coisa aconteceria. E Deus é poderoso em frustrar os seus planos. Tudo bem, vai. Ficaria em pé. Ele desenhou na cabeça dele. Tá parecendo uns irmãos que vêm aqui e dizem assim: pastor, me unge, põe a mão na minha cabeça e me dá tua unção. Eu disse: sai, demônio. Ei, você criou um modo operante profético de Deus. Deus só faz assim. Deus só realiza assim. Naamã saiu da Síria com uma cartilha profética. Ele vai pôr a mão em mim. Ele vai ficar em pé na minha frente. Continua, Jaque. Invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Para. Grite bem alto. Ele criou um manual. Como ser curado. 5 coisas como ser curado da lepra. Ó. Aí o profeta, não se esqueça que palavra profeta é vidente. Navi em hebraico, porta-voz. E o profeta já sabia que Naamã viria. O profeta já sabia o que tinha no coração de Naamã, que não era lepra, era orgulho. Disse: eu vou tratar o orgulho e depois purifico a lepra. Problema meu e seu é que a gente vem nesse domingo preocupado com o casamento e Deus quer tratar você primeiro. Senhor, muda o meu marido. E Deus, eu não posso mudar ele enquanto eu não te mudar. Eu primeiro vou começar por você, mudo você, transformo você, depois eu mudo ele. Deus está dizendo: nunca foi a consequência, eu vou tratar a causa está dentro de você, eu vou curar o que está dentro de você. Vou falar de novo: eu vou curar o que está dentro de você, eu vou curar o que está dentro de você. Grite bem alto: piti gospel. Eu gosto da frase de Agostinho de Hipona: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Frase de C.S. Lewis: o orgulho é uma galinha sobre o qual são chocados os outros pecados. O orgulho pode te tirar do processo do milagre. Porque Naamã está dizendo assim: as águas em Damasco são mais cristalinas. Você sabe por quê? Eu até disse pela manhã, as águas em Damasco eram tão cristalinas que o indivíduo colocava o pé, como as praias do meu estado, Pernambuco, ali, Praia dos Carneiros, Praia de São José das Coroas Grandes, Praia de Pojuca, Maragogi, Praia do Peroba. Aleluia. Um abraço para os meus amados irmãos lá. Vou lá pregar para eles. Quando você coloca o pé, as águas em Damasco, Farpá e Abana, são águas que você olha o pé. Eu pensei que era um anjo chegando perto de mim. Quando você coloca o pé, você vê o pé. Só que Deus está dizendo através do profeta para que o mensageiro fale para Naamã: o lugar onde você vai mergulhar, quando você mergulhar, você não vai ver o que está acontecendo. Mas eu quero ver. Se você vê, não é milagre. Eu vou te levar para um ambiente que você não vê, só vai olhar o resultado. Vou liberar a 4ª palavra nessa noite sobre esse lugar. Deus está te convidando não para viver outra coisa senão milagre. Deus está dizendo: entra nas águas turvas, entra nas águas escuras desse Jordão.
Mas eu não estou vendo nada. Não é para ver. Vive o processo, porque no 7º, quando você sair, você vai ver que a tua pele já foi purificada e vai entender que eu trabalho também no escuro. Eu levei uma turma agora para Israel, uma imersão arqueológica, e teve uns dois deles, querendo se batizar de novo no Jordão. Eu disse: Satanás, olha pra cá, cuidado. Pastor, mas o Jordão tem poder. O poder não está no Jordão, o poder está na obediência. Tem uma moça aí que anda trazendo contrabando, hein? Trazendo água do Jordão para o Brasil e fazendo o culto das águas do Jordão. Por isso que esses ambientes de sincretismo religiosos estão cheios, porque o povo não quer obedecer, mas quer água do Jordão. Vou de novo para ver se você dá glória a Deus. É fácil usar talite na cabeça, é fácil tocar chofar, é fácil trazer água do Jordão, é fácil até trazer azeite de Israel. O difícil é obedecer a palavra. E é melhor obedecer do que sacrificar. Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim: Jordãozinho para você. E eu termino, a gente ceia. Para mim já deu. Ah, dá licença. Tava com saudade, né, miserável? Faz 16 anos que eu prego nesse lugar, irmão. Como é que tá com saudade? 2 domingos que eu fiquei fora. Não é possível. 2 terças, 2 domingos. O povo vai fazendo cálculo agora. É o retorno. Outro dia veio um pessoal católico aqui no culto e disse assim: rapaz, que igreja estranha. O pastor vai pregando, o povo vai conversando com ele no meio da mensagem assim. Porque as pessoas estão acostumadas em ambientes religiosos hipócritas, que o cara para pregar até muda a voz. Queridos irmãos, aqui não, aqui a gente conversa a Bíblia. Conversa a Bíblia, tá tudo certo. Minha esposa chega em casa e você diz cada coisa no púlpito que eu vou te contar. Mas vamos voltar pro tempo para terminar. Naamã ficou o quê? Ficou o quê? Piti gosta, já esqueceu, né? Eu não me perdi, não. Ficou indignadozinho, né? O profeta disse: é isso aí, querido. Eu não quero tratar primeiro a sua lepra, eu quero tratar o seu orgulho. Tem gente que é tão orgulhoso que não tem a capacidade de assumir seus erros. Sabe, existem 2 tipos de orgulhoso, ou 2 características de um orgulhoso. Permita refazer a frase. Existem 2 características de um orgulhoso. Primeiro, o orgulhoso é alguém que justifica seus erros. O orgulhoso não tem a capacidade de dizer assim: cara, eu errei. Ele sempre vai justificar os seus erros. Quem aqui não se lembra de Saul, quando recebe orientação de Samuel, dizendo: vai aos amalequitas, passa espada em tudo, não deixa sobrar nada. E o rei Agag, espada nele. E os animais, espada. O texto vai dizer que Saul chega lá aos amalequitas e olha e diz assim: não precisa matar tudo. Tem uns boi gordinhos aí, uma picanha boa. Tem uns bezerros. Vamos levar. E Agag, leva também. Samuel chega para visitá-lo e o texto é sublime. Eu gosto do texto, porque o texto diz assim: e ouvindo Samuel o mugido dos animais, o barulho dos animais que deveriam ser mortos lá, mas estavam vivos aqui. Disse assim: que barulho é esse? Porque orgulho faz barulho, rebeldia faz barulho. Samuel disse: Saul disse: é que a gente matou tudo. Mas era para matar. É que a gente trouxe para o Senhor esses animais. O problema de Saul é que ele erra e justifica. Já ao contrário de Davi.
Porque Deus não está atrás de perfeitos, Deus está atrás de gente que é justificado pela graça. O Saul, todas as vezes que você encontra Saul, ele é tão empobrecido no seu orgulho, que quando ele é cercado pelos filisteus no final da sua vida, ele não consegue enfrentar. Sabe por quê? Porque todo orgulhoso tem dificuldade de enfrentar a realidade. Ele olha para o seu pajem e diz bem assim: tira minha vida. Seu pajem diz: eu não posso. Sabe o que Saul fez? Deitou-se sobre sua própria espada. Todo orgulhoso tem medo de enfrentar os seus problemas e assumir as situações. Davi poderia pecar, deitou com Batseba, ok. Tramou a morte de Urias, ok, ele não é perfeito. Mas no dia que foi confrontado por Natã, ele diz: eu não vou me justificar. Senhor, eu pequei, me justifica. O orgulhoso justifica as suas deformidades. É por causa daquilo, é por causa daquilo lá. Não tem como justificar o injustificável. Fique em pé. Qual o nome do Senhor? Glória! Pode falar. O primeiro homem a se justificar. O primeiro homem a justificar foi Adão. Quando ele pecou, colocou a culpa em Deus e na mulher. Verdade verdadeira. É o pior covarde. É o pior covarde. Vou formar ele um pregador. Quando Adão peca, Deus disse: Adão, o que aconteceu aí, filho? Comeu fruto, o que aconteceu? Ao invés dele dizer bem assim: eu não guardei o jardim, não guardei minha esposa, aí ela comeu o pior de tudo que ela me deu, eu comi junto. Quando Deus fala com Adão, diz: ei! Adão disse: deixa eu falar logo, hein? Eu estou fora dessa situação, estou isento. Eu disse: é o quê, Adão? É. Tem dois errados na história e um absolvido, que sou eu. Como assim, Adão? Isso tudo aconteceu porque o Senhor me deu essa miséria. Ué? Aí Deus olhando com a ponto de matar Adão. Deus só não mata porque eu tenho que continuar a coisa. Não matar você aqui agora. Quer dizer que eu sou o culpado que te dei ela? Não é, tem dois culpados. Eu estou na boa. Pode fazer uma pergunta, sim ou não? Adão saiu da onde? Eva saiu da onde? O problema está aí. Quando você tenta justificar seu erro, você aponta fora o que estava dentro de você há dias atrás. Então não se justifica, é melhor dizer assim: eu errei. Ninguém fala nada, fica todo mundo com essa cara assim. Dá uma olhadinha pelo menos para trás, diz assim: assume que dói menos. Dia 30 de abril eu completei 21 anos de ministério, 16 desses pastoreando essa igreja. Você sabe quantos pedidos de desculpas eu já recebi? Verdadeiros. Até essa semana recebi um pedido de desculpa verdadeiro, um cheiro, um abraço que me emocionou. Mas eu já recebi pedido de desculpas hipócritas. De gente que me pediu desculpa dizendo assim: eu vim pedir desculpa, mas também, né? Eu fiz isso e isso porque o Senhor fez aquilo. Era melhor não ter pedido. O orgulhoso não se retrata. O orgulhoso não reinicia nada na vida. Segundo problema de alguém orgulhoso é que o orgulhoso é intratável. É o quê? Não tente tratar quem não quer ser tratado. Jesus disse: não lance pérola a porco. Eu valorizo o que eu carrego. Vou falar de novo: eu não perco tempo com quem não valoriza o meu tempo. Por quê? Porque eu valorizo o que eu carrego. Foi Jesus que disse: não dê pérolas a porcos e não dê as coisas santas a cães. O que Jesus está dizendo é: pare de investir tempo em quem não quer nada com nada.
Você fica ligando para quem não quer nada com você. Você fica mandando mensagem para quem não quer te dar nem atenção. Você fica mendigando atenção e relacionamento. Para com isso, rapaz. Fecha a porta, segue a vida. O semeador saiu a semear. Valoriza a semente que você tem na mão, cara. Tá balançada pelo menos em 3 assim. Se liga. Liga. E eu terminei. Vai cear, mestre chama. Diga bem alto. Todo orgulhoso alto se justifica. Mais alto, diga: todo orgulhoso é intratável. O orgulhoso não gosta de confronto. Todo orgulhoso muda de igreja. Senhor, por que, Senhor? Deixa eu molhar minhas palavras. Tem gente que não muda de igreja por causa de uma direção divina. Não muda de igreja porque mudou de bairro. Muda de igreja porque foge dos confrontos. Porque tem um resquício de orgulho e o orgulhoso não gosta de ser tratado. Eu prefiro me parecer com Pedro intenso, mas não tem um pingo de orgulho, do que ser um Judas, que orgulho aflorado e troca Deus por moedas. O orgulhoso pode ter o Pedro pode ter uma opinião firme, mas quando você apresenta para ele o outro lado, ele não tem problema de mudar. O Judas não muda. Ele finge. Olhe para cá e preste atenção. E eu vou terminando a mensagem nesse ponto. Os orgulhosos não gostam de ser tratados. Fogem do tratamento. Um dia um homem chega para Jesus e diz bem assim: como é que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus disse: olha que top. Tá tranquilo, falta só uma coisa. O quê? Aí Jesus disse: pega o que você tem, vende e dá aos... Presta atenção, cara. Faltava muito, Paulo? Não, uma coisa só. Aí olha o texto. O texto diz que ele, ouvindo isso, fez o quê? Começou a saltar e se alegrar e disse: yes. Não. O que ele fez? Primeiro ficou triste e depois foi? O problema é o pregador, a mensagem ou quem está ouvindo? Então você pode mudar de igreja, mudar de pastor. O problema nunca vai ser igreja ou pastor enquanto você não mudar seu coração. Para esse homem, o pregador era Cristo. A mensagem era o próprio Cristo. Só que ele era tão orgulhoso que ele tinha dificuldade de mudar. Deus está falando para nós nessa ceia. Nunca foi sobre lepra, sempre foi sobre orgulho. Naamã, mergulha. Só que Naamã está cercado de gente que amam ele de verdade. Você pode ter um relâmpago de orgulho, mas se cerque de pessoas que te amam de verdade, que abram seus olhos. Não se cerque de bajuladores, se cerque de pessoas que te amam de verdade. O texto diz que os servos olharam para Naamã e disseram assim: meu senhor, não é possível, a gente já andou tanto, a gente já está aqui, o que custa dar 7 mergulhinhos? É 7 tibum, vamos lá, é 7 mergulhozinhos de nada, não vai doer. Aí Naamã olha, escuta e diz: vocês têm razão. Vocês têm razão, eu gosto disso. A gente pode ter orgulho, mas o evangelho tem o poder de nos tratar aos poucos. E aí começa o tratamento de Naamã. A lepra está sendo curada de dentro para fora. Naamã desce para o Jordão, mergulha 1, não está vendo nada. Mergulha 2, não está vendo nada. Mergulha 4, 5, 6, não está vendo nada. Imagina o olho Naamã dizendo: não estou vendo nada. E o céu diz: mergulha, mergulha. Naamã mergulha a 7ª, quando Naamã vai saindo da água. Quando Naamã vai saindo da água, ô Bárbara, você tem da glória a Deus, vou falar de novo. Quando Naamã está saindo da água, ele olha para a pele e diz: que é isso, cara? Eu sou um general de quase 60 anos, mas a minha pele não está de 60, a minha pele está de criança, porque o evangelho tem o poder de regenerar, fazer o homem
vai nascer de novo. Se a religiosidade não fez você nascer de novo, este domingo Jesus está dizendo: vamos para o Jordão, é noite de nascer de novo. Vamos para o Jordão, é noite de nascer de novo. Foi purificado no Jordão, não levou água do Jordão para a Síria, por que você quer pegar água de lá? Fora disso. Porque Naamã até, se fosse Naamã, não, Naamã que levou água. Mas Naamã, eu quero água, nada. Não queria nem entrar com uma água. Tá cheio de gente que não precisa nem mergulhar 7 vezes, tem que viver dentro dessa água. Eu estava dizendo em Lisboa, pregando agora, foi até transmitido. Nem todo mundo que eu pastoreio me ama, me suporta. Porque a vida é feita assim, cara. Você não será aceito, totalmente aceito em todos os lugares. E tudo bem com isso. Porque os orgulhosos não te amam, te suportam. Só que aí você precisa ter o poema do grande poeta Zagalo. Vocês nunca ouviram esse poema do Zagalo? Vão ter que me engolir. E eu termino. Grite bem alto. Naamã levantou do Jordão e ele disse: André, fica em pé, André. Fica em pé, André. Logo, André. Dá aquele glória lá, cara. Isso. Naamã levanta e diz: cara, minha pele está como de... Vamos caminhando? Passear? Seguinte. Na cultura de Eliseu, cultura judaica, cerimonial, todo leproso passa por um processo cerimonial de purificação. Dá para imaginar se Eliseu dissesse bem assim, ó, vai lá no sacerdote? Esse cara não ia entender nada. Eliseu disse: eu não vou complicar a situação. Vou fazer ele participar de um cerimonial de forma indireta. Mas ele vai descobrir que todo leproso precisa passar por um cerimonial para gritar: foi purificado. O cerimonial de um ex-leproso está em Vaikra, Levítico capítulo 14. Olha os elementos que estão lá, e aí a gente vai caminhando para o final para entender o que tem a ver isso com cruz Jesus. Levítico 14. Verso 1 já, que a seguir. O Senhor disse a Moisés: disse o quê? Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. E é? O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Sei. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras. 2 pombinhas. Disse: traz duas pombinhazinhas para o cerimonial. Continua. Madeira de cedro. Tem que ter madeira de cedro. Olha para cá. O cedro do Líbano se utilizava para 3 finalidades principais. Pergunta-me, quais finalidades? Quando você queria construir um palácio, você usava madeira de cedro. Quando você queria construir um templo, como foi o templo de Salomão, ou até o tabernáculo de Moisés, madeira de cedro. Só que quando você queria fazer uma construção naval, madeira de cedro, uma embarcação. Continua. Pano escarlate. Pano vermelho firme. Vai. E isopo. Isopo, um arbusto, uma erva que servia para banho medicinal de purificação do leproso. Deus vai dizer: pega tudo isso e coloca num recipiente. Dá um banho nele. Banho tem que ser aonde? Vai. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Águas o quê? Águas paradas ou águas correntes? Presta atenção, o Jordão não é água parada, não. Água corrente. Pega uma das aves, mata ela e pega o sangue e coloca dentro do vaso. E o vaso não é de ouro, porque eu não gosto de usar vaso de ouro, diz o Senhor. Eu gosto de barro. Põe
o sangue dentro dela. Vai. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, Também a madeira de cedro. o pano escarlate, O pano escarlate. e o hisopo. Também. E os molhará no sangue da ave, Tudo no sangue da ave que foi morta. Mas quantas aves eram? 2. Vai. que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes Quantas vezes vai aspergir? Quantos mergulhos? Vai. sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Vou explicar tudo direitinho. O dislexo gosta de explicar tudo direitinho para outros dislexos. Isso é Jesus e o Espírito Santo e o processo da cruz. Toda a humanidade estava imunda e leprosa. Só que para purificar a humanidade pegaram 2 aves. Uma ave teve que morrer. A primeira ave representa Jesus Cristo. Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde na sexta-feira. E nesse período ele falou 7 frases. Ele está dizendo, já que eu sou o sacrifício que vai aspergir sobre a humanidade que está leprosa, eu tenho que participar do cerimonial completo. São 7 frases, são 7... O sangue que é vertido no madeiro, que é o pau de cedro, que serve para construir um templo novo, que serve para construir um palácio, que serve para construir uma embarcação. É o que Jesus está dizendo. A humanidade não servia para nada, mas agora vou fazer da humanidade o meu templo. Vou fazer da humanidade o meu palácio. E o melhor de tudo, a humanidade está preparada para viajar, porque o lugar da humanidade não é aqui, é no céu. Ele pega outra pomba e diz, essa pomba aqui, a primeira morre, mas a segunda fica viva. Vivinha, vivinha, fica viva. Vivinha. Ele pega a pomba, outra, molha com sangue, com água. Pega ela, o sacerdote diz, a primeira morre, para a segunda ser solta. Ele pega a pomba e... a pomba começa a bater as asas, mas ela está encharcada de sangue. E conforme ela vai batendo as asas, o sangue vai sendo aspergido. E o sacerdote vai gritando, era leproso e agora não é mais. Agora está limpo, agora me escuta. Jesus reuniu os discípulos, Elton, e disse bem assim, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Enviarei a segunda pomba. Não pegou ainda? Vai ficar assistindo, vai dar glória a Deus. E Jesus, sendo a primeira pomba, chegou ao Jordão. E quando chegou no Jordão para ser batizado, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Quando Jesus saiu das águas do Jordão, o céu se abriu. Da glória, pastor Israel, fica olhando para mim não. O céu se abriu, o Espírito desceu como forma corpórea de uma pomba e... eu nasci para isso! Levanta as suas mãos! Foi para isso que eu nasci! Para pregar o Evangelho! Pega na mão do irmão da direita, da esquerda. Levanta a mão dele para o alto. Há uma pomba neste templo. Há uma pomba ensanguentada. O Espírito Santo de Deus está querendo pousar. Pousa, 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 Espírito de Deus. Fala em novas línguas. Pousa, Espírito de Deus. Pousa, Espírito de Deus. Pousa. Vem como labareda de fogo.
Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Põe Atos capítulo 2 aqui. Lembre-se que em Gênesis diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Demorou-se muito para que o Espírito de Deus pousasse. Pousou primeiro em Jesus no Jordão, depois o Espírito Santo vai pousar sobre a igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, como de fogo, como de fogo, aos quais pousavam sobre ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Levante as suas mãos, cante isso, vai. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. No mesmo canto. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Como é que a pele de Naamã saiu das águas? Como uma... Você lembra Jesus falando para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Proposta? Novo nascimento. Como é que eu faço? É só nascer da água e do Espírito. Efésios 5, 23 a 26 diz que nós somos limpos pela lavagem da água, que é a palavra. João 15, 3, vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. João 17, 17, santifica-te na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Naamã volta para a Síria, não só sem lepra, mas não tem orgulho no coração. Deus não trata sequência, Deus trata a causa. Até quando você vai fugir dos Jordãos e dos Eliseus? Sabe por quê? Põe na tela aqui para mim. Lucas 4, 27.
Lucas 4:27. Lê, Jaque. Aquela voz de pregadora, Jaque. Meio chorando, Jaque. Porque eu gosto de você pregando comigo, que você vive o sermão. A pior miséria é pregar pra gente que não entende o valor da palavra. Vai, Jaque. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Por favor, por favor, por favor. Ó, ó, aqui, ó. Do lado da casa de Eliseu tinha leproso. Na rua de Eliseu tinha leproso. Muitos. Continua a leitura. E nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Se tu não valorizar o Eliseu em Samaria, vem Naamã de fora e valoriza. Se tu não valoriza a mesa de Eliseu, vem o Naamã e valoriza. A bênção está na rua da tua casa e você senta a cabeça todo dia. Mas infelizmente você e eu estamos tão cegos. Mas Naamã disse: eu vou lá. Quantos leprosos tinha na época de Eliseu? Só quem foi curado é quem? Eu não aceito nessa igreja eu alcançar as nações, chegar em lugares que líderes, pessoas, pastores, membros dizem bem assim: sua mensagem salvou meu casamento, sua mensagem mudou minha vida. Muitos deles me ouvem pregar, mas não tem essa oportunidade. Na mão, meu irmão. Valorize. Valorize os profetas que Deus colocou na sua frente. Eu não estou pedindo para você idolatria. Estou pedindo para você, aprenda a valorizar os profetas que Deus colocou na sua vida para ser bênção para a sua história. Senão você vai ser um membro dessa casa leproso. E gente, vem aqui. Se membra hoje. Deus alcança a vida dele. E você que está há 2 milhões de anos aqui, não muda nada. Será que a culpa é de Eliseu? Ou você não reconhece o profeta? Crê nos seus profetas e prosperarei. Curve a cabeça, fecha os olhos. 2 pessoas se reconciliaram pela manhã, numa multidão de quase 2.000 pessoas aqui. E eu preciso fazer isso antes de celebrar a ceia. Curve a cabeça e fecha os olhos. Quem é você essa noite que precisa se reconciliar? Pastor, eu era crente, cristão, mas me afastei. Essa mensagem é para mim. Eu sou um Naamã, mas vim do Jordão, quero obedecer. Se tu tiver coragem de se reconciliar hoje, assim como foi com o filho pródigo, é na mesa que você se assenta hoje. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o pai não colocou ele em 6 meses de disciplina. Disse para ele: mata o boi cevado. O que estava morto ressuscitou. O que estava perdido foi achado. Tem alguém essa noite que queira se reconciliar? É só você levantar sua mão onde você está. Tem um ali, tem 2 ali, tem 3 ali, tem 4 ali, tem 5 ali. Traz aqui na frente. Vem, 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 que o evangelho está te chamando. Vem que o evangelho está te chamando. O evangelho é o poder de Deus. Vem que o evangelho está te chamando. Vem que o evangelho está te chamando. Vem que o evangelho está te chamando. Isso, em lágrimas mesmo, não tem problema. Não tem problema, é em lágrimas mesmo. Não tem problema, não tem problema, é em lágrimas mesmo. Isso aqui virou Jordão. Perdeu, Satanás. Tem mais gente vindo ali. Que eu tô rindo da garganta, hein? Faz meu coração arder de dor. Meu fonoaudiólogo é top, cara. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu vou contando, você vai dando glória.
1, reconciliado 2, reconciliado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Estenda as mãos para cá. Os pastores, põem as mãos na cabeça desse povo. Pai, vai orando, igreja. Vai orando, igreja. Vai orando, igreja. Há um Jordão. Deus está libertando. Existem principados sendo destronados. Eita. Potestade sendo destronada. Eu tive uma reunião pastoral de alinhamento essa tarde, colocando pingo dos is. Deus disse para os pastores essa tarde: Deus trará um novo tempo para essa casa, tempo de explosão. E Deus está mostrando: eu sou Deus dessa casa, eu sou Deus dessa casa, eu sou Deus. Tem gente sendo liberto, tem pés sendo soltos. Uou! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quem aqui é batizado, se batizou, mas se afastou e hoje está se reconciliando? Quem aqui? Batizado. Porque ser é para quem é batizado. O filho pródigo voltou. O pai disse: pega o cálice. Pode pegar o cálice. O lugar de vocês não é no chiqueiro, o lugar de vocês é na casa do Pai. O lugar de vocês não é no prostíbulo, não é no meio das drogas, não é no funk, não é no pagode. O lugar de vocês é na casa do Pai, é na casa do Pai, é na casa do Pai. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você que está em pé, pega o teu cálice. Você acha junto aqui. Fiquem aí, todo mundo em pé. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Vem, não demore não. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aos que estão aqui reconciliados, batizados, aos que têm comunhão. Ceia não pertence a uma denominação. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor. Entretanto, o verso 28 diz: examine, pois, o homem a si mesmo, depois come e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo nem o corpo nem o sangue.
Ceia não é para empolgado, nem para perfeitos. Por isso que Jesus não expulsou o Judas da ceia. Participa aí todos. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Troque o cálice com pelo menos 3 pessoas e diga para ele assim: você não é mais leproso. Participai todos. Depois dobremos os joelhos, agradecemos. Eu dou a bênção e a gente vai comer a pizza que o Fabiano vai pagar para nós. Participai todos. Dobre o joelho. No final, pastor Arthur, vocês vão acompanhar ele, vai pegar o zap de vocês depois da oração. Cris, ora aqui. Agradeço por esse mês. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero agradecer, Senhor, mais um mês na Tua presença, Pai. Obrigado pelo Seu cuidado, Senhor, pelo Teu abrigo, Pai. Obrigado, Senhor, por ter cuidado da gente, meu Deus, porque Tu és presente em nós. Por mais que a gente seja falho, Senhor, pecador, mas a Sua presença, Pai, nos basta, porque Tu és santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado, meu Senhor Todo-Poderoso. Vá orando. Vá orando. Vá orando. Vá orando. Quando a irmã Fimilce começar a cantar Jeová Jireh, você vai ficando em pé. Mas vá orando. Aleluia. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti.
porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Para que eu possa dar a bênção apostólica, posso fazer uma pergunta ou não? Valeu a pena estar aqui hoje?